se volta para o sujeito. Reparem aqui nesses exemplos. Eu tenho, no primeiro período, o verbo amar. No segundo período, o verbo quebrar. No terceiro período, o verbo arremessar. Arremessar. Esse verbo foi desmembrado e a gente construiu aqui um período que tem uma locução verbal. Tem arremessado, ok? Mas tem arremessado se une, se junta aí para transmitir uma única informação verbal, que é a do verbo arremessar. Bem, no que diz respeito ao verbo amar, eu vou me perguntar ao verbo, porque isso é o que a gente já combinou desde a primeira aula, quando a gente falou sobre sujeito, tá? A informação primordial é o verbo. Numa análise sintática é sempre o verbo. Vai ao verbo e pergunte a ele quem é que faz isso. Ou seja, você vai perguntar ao verbo qual é o sujeito. Então, ama. Quem é que ama? Quem é que pratica a ação de amar? É o Anthony. Quem é que recebe a ação de ser amada? É a Amanda. Então, sujeito e predicado. Quem ama? Anthony. Anthony é o sujeito. Predicado. Ama a Amanda. Tudo isso é o predicado. Amanda aqui completa o sentido do verbo amar, que por sua vez é um verbo transitivo direto. Esse verbo transitivo direto exige o quê? Objeto direto. A Amanda é o objeto direto do verbo amar. Segundo período. Jorge quebrou as janelas em todas as salas. Vamos lá no verbo. Quebrou. Quem quebrou? Jorge. Identifiquei o sujeito. Jorge o quê? Quebrou as janelas em todas as salas. Tudo isso é o predicado. Volta no verbo. Quebrou. Quem quebra, quebra algo. O que ele quebrou? Verbo transitivo direto. As janelas. Objeto direto. Em todas as salas, isso aqui é o assunto do próximo tempo. Tudo isso aqui vai corresponder a adjunto adverbial. Então, a gente só vai dizer isso por enquanto, tá? Então, quem praticou a ação de quebrar? O Jorge. Reparem, aqui o Anthony é o sujeito, aqui o Jorge é o sujeito. Período de baixo. Jéssica tem arremessado o prato na parede. Quem tem arremessado? Jéssica. Sujeito, Jéssica. Quem arremessa, arremessa algo. Que tem arremessado? O prato. Então, essa locução verbal aqui tem o verbo principal, que é o verbo arremessar, como um verbo transitivo direto também. O prato, o objeto direto. E o na parede, assim como em todas as salas, vai corresponder a um adjunto adverbial. Bom, o que as três construções têm em comum? Anthony, Jorge e Jéssica são os sujeitos. E, em cada período, esse sujeito pratica a ação. Se ele pratica a ação, ele é agente. Ou seja, sujeito agente, sujeito que pratica. Se o sujeito pratica a ação, eu classifico a voz desse período como voz ativa. Na voz ativa, o sujeito pratica a ação. O sujeito pratica a ação do verbo. A ação que o verbo expressa. Por que é importante pensar sobre isso? Porque a gente faz algumas construções na vida que indicam, né, uma ideia de algum sujeito que estaria praticando a ação, quando, na verdade, ele é impossível de praticar a ação. Exemplo, você está dirigindo e aí, de repente, você fala assim, o pneu furou. Sujeito, pneu. Verbo, furar. Predicado, furar. Ótimo. E aí, vamos lá. Quem furou? Aí você vai pensar, o pneu. Mas o pneu praticou a ação de furar?
O pneu não praticou a ação de furar. Ou seja, não temos aí uma ideia de voz ativa, é uma falsa ideia de voz ativa. Então você precisa recorrer à construção indicando se exatamente o sujeito é aquele que pratica a ação, ok? Bom, na voz passiva é o contrário. O sujeito não pratica a ação. O sujeito recebe a ação. A ação recai sobre ele. E a voz passiva apresenta dois tipos. A voz passiva analítica e a voz passiva sintética. A gente já vai falar sobre cada uma. Aqui eu tenho um caso de voz passiva analítica e aqui eu tenho um caso de voz passiva sintética. Bom, reparem aqui, as casas são vendidas, são vendidas, locução verbal. A informação verbal ali é a de vender. Ótimo. Quem é que vende? São as casas que vendem? Não. As casas não vendem. Existe alguém que aqui foi apagado. Aqui, esse alguém não está identificado, que é a pessoa que pratica a ação de vender. Agora, o sujeito não é quem vende aqui. O sujeito é a expressão as casas. Mas as casas recebem a ação da venda, ou seja, alguém pratica a ação de vender e aquilo que a pessoa vende é a casa. Ou seja, no caso aqui são as casas, né, porque está no plural. Ou seja, a ação recai sobre a palavra casas. É o mesmo caso aqui. Vendem-se casas. Casas é o sujeito. A casa aqui está sendo vendida. Ela não pratica a ação de vender. Bem, então vamos falar primeiramente sobre a voz passiva analítica. Na voz passiva, a gente já viu que a gente vai ter uma estrutura que vai se comportar da seguinte maneira. O sujeito, que é sobre quem eu declaro alguma coisa, não pratica a ação recai sobre ele. E aí eu tenho essa seguinte estrutura. Sujeito paciente, porque a ação recai sobre ele. Locução verbal, eu sou obrigado a ter locução verbal. E posso ter um agente da passiva. Reparem aqui que eu vou voltar. Aqui não existe o agente da passiva e a gente já vai falar sobre esse camarada, tá? Que é justamente quem praticou essa ação. Ok? Então, reparem nesses exemplos aqui. Peguei as mesmas orações, os mesmos períodos da voz ativa e transformei em voz passiva analítica. Lá, a Amanda recebia a ação e o Anthony praticava. Então, ó, Amanda é amada pelo Anthony. Sujeito, sobre quem eu estou falando? Agora eu estou falando sobre Amanda. O que eu estou falando sobre Amanda é amada pelo Anthony. Ela pratica a ação de amar? Ela recebe, ela sofre. Então ela é sujeito? É. Mas ela é agente? Não. Ela é paciente. Quem pratica a ação de amar? Continua sendo o Anthony, tá? As janelas foram quebradas pelo Jorge em todas as salas. Sobre o que eu estou falando? Sobre as janelas. O que eu falo sobre as janelas? Foram quebradas pelo Jorge. As janelas praticaram a ação de quebrar? Quem praticou a ação? O Jorge. Mas sujeito é a janela. A janela recebeu a ação de ser quebrada. Então, janela é sujeito e é paciente. Logo, voz passiva. Por que analítica? Porque eu tenho uma locução verbal, ok? O prato tem sido arremessado na parede pela Jéssica. Sobre quem ou sobre o que eu estou falando? Sobre o prato. O que eu estou falando? Que tem sido arremessado na parede pela Jéssica. Ótimo. Sujeito, prato. Arremessar é uma ação, mas é o prato que pratica a ação de arremessar? Quem pratica a ação é a Jéssica. A Jéssica
não está na posição de sujeito, quem está é o prato. Então, o prato é aquilo que é arremessado. Nesse caso, eu tenho o quê? O sujeito sendo paciente. Então, quando eu tenho o sujeito recebendo a ação, eu tenho voz passiva. Para ser a analítica, eu preciso ter essa construção aí. E agora vocês vão vir comigo no quadro, antes de a gente chegar aqui, que eu vou mostrar para vocês como que a gente faz essa transição. Vem cá. Ó, vamos pensar juntos a partir de uma construção, ok? Vou usar o Renan como modelo hoje. Renan jogou bola. Reparem aqui. Renan é o meu sujeito. Até aí, ok, né? Sobre quem eu estou falando? Sobre o Renan. O que eu estou falando? Que ele jogou bola. Tudo isso é o meu predicado. Nesse caso aqui, quem joga, joga algo. Verbo transitivo direto. O que ele jogou? Bola. Bola é o meu objeto direto, ok? Jogar é uma ação? Sim, é uma ação. Ótimo. Quem jogou bola? Renan. Então, Renan é sujeito agente. Se ele é sujeito agente, essa construção aqui encontra-se na voz ativa. Agora, para eu passar isso daqui para a voz passiva analítica, o que eu tenho que fazer? Aquilo que era objeto direto da voz ativa vem para outra construção como sujeito. Bola. Aquilo que era um verbo só, ou se era uma locução, como aconteceu no terceiro exemplo, daqui a pouquinho eu volto lá, vai virar uma outra locução. Se era um verbo só, vira uma locução. Se era uma locução, vira uma locução maior ainda. Só que o que vocês precisam ter em mente é que essa locução, ela vai pegar o verbo principal, e aí esse verbo principal vai ficar no particípio, e ela vai vir com um verbo auxiliar. Esse verbo auxiliar carrega as desinências número pessoais e número pessoal e modo temporal. Então, ó, jogou. Jogou está no pretérito perfeito. E aí, o meu verbo auxiliar precisa ficar no pretérito perfeito. Então, a bola foi jogada. Foi verbo auxiliar que marca as mesmas desinências. Jogada é o verbo principal, jogar, no particípio passado, e aí ele concorda em gênero e em número com o sujeito. E o Renan, que era o meu sujeito, vira o agente da passiva. Então, bola foi jogada por Renan. E aí aqui eu passei a ter uma voz passiva analítica. Essa construção aqui, por Renan, ela deixa de ser obrigatória. Ou seja, o agente, aquele que pratica a ação, ele não é obrigatório na voz passiva. E aí é isso, ele é chamado de agente. Opa, deixa eu botar com a mesma cor que está ali. Porque ele pratica a ação. Se ele pratica a ação, ele é chamado de agente. Só que ele pratica a ação na voz passiva. Então, ele é agente da passiva. Aqui eu tenho uma locução verbal. E aqui eu tenho o meu sujeito. Só que esse sujeito aqui não pratica a ação. Ele é um sujeito paciente. Então, deem um print aí para a gente poder voltar aqui para o material.
Já deu tempo, né? Então vamos. Eu coloquei esse passo a passo aqui para vocês, ó. O sujeito passa a ser o agente da passiva. O objeto direto passa a ser o sujeito da passiva. O verbo transitivo passa a ser uma locução verbal formada por um verbo auxiliar e o particípio de um verbo principal. Então eu vou voltar lá no material antes, na voz ativa. Olha aqui, a voz ativa, ó, tem arremessado. Tem arremessado. Já é uma locução. Voz ativa. O tem está no presente. Aí olha a voz passiva analítica. Tem sido arremessado. Ou seja, eu tenho que acrescentar um outro verbo auxiliar marcando essa construção. Repara que os outros que estavam só num verbo viraram verbo auxiliar e verbo principal. Pronto. Quando já é uma locução, eu acrescento mais um verbo auxiliar, ok? Bem, reparem aqui, ó. Andréia, sujeito agente, comprou, verbo transitivo direto, um vestido novo, objeto direto. O objeto direto vai passar para sujeito. O sujeito vai passar para agente da passiva. E o verbo vira locução. Então, ó, um vestido novo, comprou, pretérito perfeito. Então, um vestido novo foi comprado por Andréia. Se no lugar de comprou, eu tivesse aqui comprava. Andréia comprava um vestido novo. Um vestido novo era comprado por Andréia. Então, repara, na transposição, eu tenho que olhar o tempo, o modo e a pessoa, tá? Gramatical, para que eu possa fazer uma correta correspondência aqui. Se eu digo Andréia compra um vestido novo novo é comprado por Andréia. Andréia comprará um vestido novo será comprado por Andréia. Repara que o comprado não sofreu nenhuma alteração com a questão das mudanças verbais aqui em relação ao tempo, ao modo. O que sofreu alteração foi sempre o verbo auxiliar. O verbo auxiliar carrega as desinências relacionadas ao verbo da voz ativa. O verbo auxiliar na voz passiva analítica, ok? Tomem cuidado com isso para que vocês não errem, tá? A Bruna perguntou ali, professor, não entendi se o sujeito leva ou não o verbo. Poderia repetir? Sujeito leva ou não o verbo? Eu não entendi a sua pergunta, Bruna. Você poderia repetir a pergunta especificando melhor? Não existe isso de o sujeito levar ou não o verbo. O sujeito é sobre quem eu falo, sobre o ser, né? O ser sobre o qual eu declaro algo. O predicado é a parte que tem o verbo e tudo relacionado ao verbo, ok? Bom, então tomem cuidado com isso aqui. Se eu falasse, Andréia compraria um vestido novo seria comprado por Andréia e assim sucessivamente. O verbo auxiliar precisa carregar as mesmas desinências, tá? O verbo auxiliar da voz passiva analítica precisa carregar as mesmas desinências que existem no verbo principal ou no verbo auxiliar, se for uma locução, da voz ativa. Porque as questões que cobram isso, elas costumam cair em cima dessa mudança de transposição da voz ativa para a voz passiva ou o contrário, ok? E o que é o agente da passiva? O agente da passiva é o camarada que pratica, é o ser que pratica a ação. Porém, essa ação, ela está na voz passiva. E esse camarada, esse ser, ele vai estar na voz ativa, na voz passiva, perdão. Ele vai ser sempre introduzido por preposição, porque aí você poderia se perguntar, tá, ele pratica, eu não posso chamá-lo de sujeito? Não, porque não existe sujeito preposicionado. Então volta comigo no quadro, ó. Por Renan. O por é preposição. Renan é aquele que continua praticando a ação de jogar.
mas ele está sendo agora introduzido na oração por meio de uma preposição. Não existe sujeito preposicionado. E o sujeito é um termo importante, é um termo essencial. Já o agente da passiva, vocês viram lá, que é facultativo. Eu poderia falar, bola foi jogada. Acabou. Eu não preciso do agente da passiva. Caso eu queira colocar, ele vem ao final, na ordem direta. Ele vem ao final da oração e ele é introduzido por preposição, ok? Voltando aqui. Então, é muito importante que vocês se lembrem disso. E ele só existe na voz passiva analítica. O que isso significa dizer? Eu falei que tem outro tipo de voz passiva, que é a voz passiva sintética. Nessa voz não há agente da passiva. O agente da passiva só aparece na voz passiva sintética, ok? Então reparem aqui para vocês também não saírem confundindo. Viram um elemento preposicionado e saírem classificando como agente da passiva. Não é assim. Tem que observar se ele pratica a ação. O carro foi vendido pelo dono. O dono vendeu o carro. Ou seja, a palavra dono pratica a ação de vender. Logo, o dono é agente da passiva. O inferno é pavimentado de boas intenções. Boas intenções pavimentam o inferno. Ou seja, boas intenções pratica a ação. Se pratica a ação, agente da passiva. Agora, reparem nesse exemplo aqui. A menina é apaixonada pelo namorado. O namorado pratica a ação de apaixonar? Não. A menina é apaixonada. A ideia de apaixonada aqui recai sobre o namorado. Então, a menina é apaixonada. Quem é apaixonado por algo ou por alguém. Esse pelo namorado aqui completa o sentido da palavra apaixonada, que é um termo nominal. Então, essa expressão é um complemento nominal e não um agente da passiva, tá? Só para vocês não se confundirem. E a voz passiva sintética. O que é a voz passiva sintética? Volta comigo no quadro. Bem, na voz passiva sintética, eu vou ter o verbo transitivo direto. A esse verbo eu vou usar o pronome ser e eu vou ter aquilo que era o objeto direto na voz ativa. Que aí na voz passiva ele vira sujeito. Ou seja, eu pegaria esse verbo aqui, jogou, acrescento a partícula C, jogou-se, e aquilo que era objeto vem para cá também como sujeito. Jogou-se bola. Jogou-se bola é exatamente a mesma coisa que bola foi jogada, só que sem o por Renan. Então é a voz passiva sintética. Por que ela é chamada de sintética? Porque não existe a locução verbal. Você une isso tudo somente no verbo mais o ser, que é o pronome apassivador, tá? E o sujeito, você não tem o agente. Então aqui é sujeito paciente e o verbo numa construção bem sintética. Por que analítica? Porque ela é maior. Quando você faz uma análise, é algo em que você consegue destrinchar as ideias, tá? Então olha só, é muito importante você pensar que o verbo, quando tem sujeito, ele concorda com o sujeito. Então aqui, bola está no singular. O verbo tem que estar no singular. Bola está na terceira pessoa. Então o verbo tem que estar na terceira pessoa. Porque se eu colocasse aqui bolas, eu teria jogam-se bolas. É o que acontece com vendem-se casas. Então, eu tenho que colocar o verbo no plural. Vendem-se casas. Por quê? Porque essa construção, ela é equivalente a casa... Opa! Ela é equivalente à construção casas são vendidas. Ou seja, sujeito concorda com o verbo. É sempre assim. Então, não confundam com o sujeito, que muita gente acha isso,
Sujeito indeterminado. Ah, mas eu não consigo saber quem é que vende. Quando você diz eu não consigo saber quem é que vende, você está partindo do pressuposto de que todo sujeito pratica ou sofre a ação do verbo, e não é. O sujeito é o ser sobre o qual eu declaro alguma coisa. Sobre o que eu declaro alguma coisa aqui? Sobre a bola. Sobre o que eu declaro alguma coisa aqui? Sobre casas. Ou seja, para ser voz passiva, decora isso. Voz passiva tem que ter obrigatoriamente verbo transitivo direto. Então aqui, ó, a locução verbal tem como base um verbo transitivo direto. Jogou-se, verbo transitivo direto. Vendem-se, verbo transitivo direto. Quando você tem verbo transitivo direto mais esse ser, isso vai caracterizar a voz passiva. Ah, como que eu não confundo lá com o sujeito indeterminado? O sujeito indeterminado não vem com verbo transitivo direto. Ele vem com o verbo de ligação, mais o ser, com o verbo transitivo indireto, mais o ser, ou com o verbo intransitivo, mais o ser. E aí o verbo não sofre alteração para estabelecer concordância com o que vem depois dele. Aqui o verbo tem que concordar, porque o sujeito é o que está aqui, ok? Então, tomem cuidado para não confundirem isso daí. Vamos voltar aqui para o nosso material. Então aqui, ó. Compram-se jujubas. Jujubas são compradas. Jujubas, terceira pessoa no plural. Então, verbo, terceira pessoa do plural. Quem compra, compra algo. Verbo transitivo direto. O se está ligado a ele. Jujubas, então, tornou-se aí sujeito. Pede-se silêncio aos alunos na sala. Reparem aqui. Aqui é um verbo bitransitivo. O que é um verbo bitransitivo? É aquele que é transitivo direto e transitivo indireto. Então, ó, pede. Quem pede, pede algo a alguém. Quando o verbo é bitransitivo, eu também posso ter a voz passiva. Por quê? Porque ele tem objeto direto, ok? O verbo bitransitivo é aquele que tem a fusão dos dois anteriores, que são os verbos transitivos diretos e os verbos transitivos indiretos. Então aqui, ó, silêncio é pedido aos alunos, ok? E aí, ó, ele tem que concordar com o sujeito, porque silêncio aqui não é objeto direto. Mas por que não é objeto direto se pede é verbo transitivo direto? Porque tem que ser. Então, esse ser indica que eu tenho uma voz passiva sintética. Esse ser é o que nós chamamos de pronome apassivador. Se não tivesse esse ser, aí eu teria um sujeito ali, ou esse verbo estaria na terceira pessoa do plural. Pedem silêncio aos alunos na sala. Aí sim, você não sabe quem pede. Nesse caso, você teria um sujeito indeterminado. Silêncio seria objeto direto, aos alunos objeto indireto e a gente ia seguir o baile. Mas não é o que acontece aqui. O verbo está ligado a uma partícula C. Essa partícula C é chamada de pronome apassivador. E o sujeito, em ambos os casos, também vão ser classificados como sujeitos pacientes, assim como na voz passiva analítica. A diferença da voz passiva sintética é que não há possibilidade de existir o agente da passiva, ok? Bom, terceira voz que a gente tem é a voz reflexiva. O que é a voz reflexiva? A voz reflexiva é quando o sujeito é, ao mesmo tempo, aquele que pratica e aquele que sofre a ação. E esse sujeito indica um ser, ou seja, a ação vai e volta para ele mesmo. Ele praticou e a ação volta para ele mesmo, tá? Então a gente vai ter os pronomes oblíquos átonos, que são o me, o nós, o vós, o te, o se, o lhe, ok? E esses pronomes, o lhe não, perdão, porque o lhe é o objeto indireto e aqui a gente não vai ter isso, tá? O vós, enfim. Então reparem aqui, ó. Eu me cortei com a faca.
Eu pratiquei a ação de cortar. Mas quem é que foi cortado? Eu mesmo. Ou seja, eu sou o sujeito. Eu pratico e eu sofro a ação simultaneamente, ao mesmo tempo. Nesse caso, a ação é praticada por mim e ela recai sobre o próprio sujeito. Olhou-se no espelho. Ele, ela, enfim. Ele praticou a ação de olhar. E aquilo que ele olhou foi ele próprio. Ela praticou a ação de olhar. E o que ela olhou foi a ela própria. Ou seja, a ação de olhar volta para si mesmo, tá? Então, olha só. O sujeito aqui indica um único ser. E esse único ser, ao mesmo tempo, é agente, porque ele pratica, e é paciente, porque ele recebe, sofre a ação, ok? A próxima voz é uma extensão dessa daqui. Esse pronome aqui a gente chama de pronome reflexivo, tá? Por quê? Porque se volta para o sujeito pratica e o sujeito recebe. Aqui na voz passiva sintética, a esse pronome oblíquo a gente chama de pronome apassivador. Isso é muito importante de vocês pensarem. Dessa voz reflexiva, eu tenho uma outra classificação, que é a voz reflexiva recíproca, ou voz recíproca. Há a possibilidade de vocês chamarem das duas formas. Bem, o pronome aqui é chamado de pronome reflexivo recíproco ou de pronome recíproco. Também fica a critério de vocês, mas é importante que vocês saibam as duas nomenclaturas, por quê? Num concurso, numa prova, podem aparecer os dois nomes e você pode acabar, né, se não souber a possibilidade das duas construções, você pode acabar se prejudicando na prova. Bem, ele vai ser chamado de reflexiva por quê? Essa voz vai ser chamada de reflexiva por quê? Porque o sujeito continua praticando e sofrendo ação. Mas por que recíproco? Recíproco, pensa junto comigo. Você vira para mim e me diz algo. Ah, Felipe, eu gosto de você. Aí eu digo, a recíproca é verdadeira. O que isso significa dizer? Significa dizer que você gosta de mim e eu estou recebendo isso. Quando eu digo a recíproca é verdadeira, eu também gosto de você. E aí você está recebendo isso. Então, a diferença aqui é que o sujeito, ele indica mais de um ser. Na voz reflexiva, o sujeito indica um ser. Na voz reflexiva recíproca, o sujeito indica mais de um ser. E aí, esses sujeitos, eles praticam a ação um em direção ao outro e, ao mesmo tempo, eles recebem também um do outro a ação. Por exemplo, eu e meu amigo, nos abraçamos. Nos é o pronome reflexivo recíproco. Eu pratiquei a ação de abraçar o meu amigo. Então, eu sou agente. E o meu amigo recebeu. Ele é paciente. Mas o meu amigo também praticou a ação de me abraçar. Então, o meu amigo é agente, porque ele praticou. E eu me tornei paciente. Ou seja, a minha ação vai em direção a ele e a ação dele vem em direção a mim. Eles se bateram. Um praticou a ação de bater no outro. Então, um praticou, esse um é o agente. O outro recebeu, ele é o paciente. Mas o outro também praticou a ação de bater no um. Então, o outro se tornou agente e o um paciente. Ou seja, a ação, ela vai e ela volta. Por quê? Ela é praticada e ela é sofrida numa via de mão dupla, ok? Nós nos olhamos. Eu pratiquei a ação de olhar para você e você sofreu a ação de ser olhado, olhada. E o contrário, você praticou a ação de me olhar
e eu sofri a ação de ser olhado por você. Ou seja, é uma via de mão dupla. O sujeito indica mais de um ser, ó, eles, nós, Ana e Maria, ok? Elas, enfim. O sujeito tem que indicar mais de um ser. Ele pode ser simples ou composto, ó. Eles e nós, o sujeito continua sendo simples, mas as palavras eles e nós indicam mais de um ser. Ana e Maria, composto. Ok? Então pode ser um sujeito composto como pode ser um sujeito simples, desde que indique mais de um ser. Para ser voz reflexiva, o sujeito indica um único ser. Peter Park. Prof, como diferenciar um verbo reflexivo de uma voz passiva sintética? Não é verbo reflexivo, é voz reflexiva, tá? Na voz passiva, o sujeito somente sofre a ação, ok? Ele só sofre, ponto. E aí, na voz passiva analítica, nem tem pronome reflexivo. Só na voz passiva sintética. E aí, na voz passiva sintética, lembra, o sujeito somente recebe a ação. Acabou. E na voz reflexiva, o sujeito pratica e, ao mesmo tempo, recebe. Ok? Então, não é verbo reflexivo, é voz reflexiva. Pronome, sim, pronome reflexivo. Belezinha? E ele mandou outra pergunta. Em verbos que o particípio é... Eu não estou enxergando. Anômalo, qual o uso? Então, no caso, o verbo anômalo não é o particípio que é anômalo, o verbo é anômalo, tá? O verbo anômalo, ele vai ter particípio como todos os outros verbos. Para isso, vocês têm que conhecer quais são os verbos, quais são as classificações desses verbos e, obviamente, decorar. Não há outra possibilidade. Os verbos, eles podem ser abundantes ou não. O que é um verbo abundante? É quando ele tem mais de um tipo de particípio, que é o particípio regular e o particípio irregular. O particípio regular, ele tem uma forma. Ele é sempre finalizado com ido ou ado, falido, comprado, ok? Agora, o particípio irregular, ele não tem um final específico, ok? Então, nesse caso, aí a gente precisa decorar, porque não tem uma construção específica, tá? Então, por exemplo, o verbo ser, sido. Sido, ido, terminou em ido, ok? E o verbo ser é um verbo anômalo, belezinha? Bem, a gente vai ficando então por aqui, a gente vai encerrando esse primeiro tempo aqui, fechando essa discussão sobre vozes verbais. No próximo tempo, a gente começa a discutir sobre os adjuntos adverbiais, belezinha? Até daqui a pouco. Valeu, Renan! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.
seu bando.